Requeremos agora a palavra à senhora Renata Falzoni para as suas considerações. Muito obrigada por essa homenagem, Dilma Santos, Regina, Trícoli, que já se foi. Eu quero destacar que nós temos aqui no auditório dois importantes companheiros meus na luta, companheiros meus que seria Arthur Alcorto, que é da Escola de Bicicleta, e ao seu lado nós temos o Felipe Aragonês, que é diretor-geral do Instituto Ciclo BR. Bom, eu aceitei essa homenagem única e exclusivamente porque eu pude agora falar, porque eu sou uma pessoa low profile, eu acho que homenagens, se as coisas estão indo bem, elas não são necessárias, então se nós estamos sendo homenageados é porque a coisa não anda muito bem. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, São Paulo bateu o recorde do ano de congestionamento, 290 quilômetros de ruas congestionadas, e isso é um prejuízo imenso, não vou nem falar o que isso significa. Mas isso é uma tragédia anunciada aqui na cidade de São Paulo. É o resultado de uma política pública que privilegia investimentos focados na infraestrutura urbana, voltada ao transporte individual, em detrimento do transporte de massa. Conclusão, tudo para o carro e o cidadão fica em segundo plano. São Paulo, por 20 anos, paralisou a ampliação do metrô, deixou os trens sucatearem e largou os ônibus ao Deus dará sem planejamento. Apenas nesses últimos 12 anos a cidade acordou para a necessidade de transporte em massa. O resultado é que nós estamos correndo atrás de um déficit e hoje a população sofre um transporte público que até é eficiente, porque os números são muito grandes, só que é insuficiente para atender a nossa demanda, né? E a população sofre nesse transporte público, e os que são escravos do carro, ou porque optam por ser escravos do carro, ou porque não tem mesmo solução, perdem seu tempo, suas vidas nesses quilômetros de congestionamento. Por dia, nessa cidade, 12 pessoas morrem em consequência da poluição. Poluição essa causada pelos carros. 80% da poluição da cidade de São Paulo é causada pelo carro individual. Sem falar que 2 pedestres morrem atropelados. Apenas 18% das fatalidades nas ruas estavam dentro do carro. Quer dizer, o pedestre, o ciclista, as pessoas nas ruas são as principais vítimas dessa opção pelo transporte individual. Então está muito claro que a solução não é o transporte individual, não é uma solução sustentável. E de um lado, o governo federal, o que ele faz quando tem que aquecer a economia? IPI zero para o automóvel. Ao mesmo tempo que Lula, na segunda-feira, quando ele recebeu o seu título de cidadão paulistano, frase dele: fazer pobre comprar carro é difícil. Frase do nosso ex-presidente, né? Então você vê que a mobilidade sustentável não é prioridade de um governo que entende que elevar a qualidade de vida da sua população é fazê-lo comprar um carro, né? Isso, o sonho do carro próprio é um sonho, é uma arapuca, é um sonho que leva, e uma economia baseada numa indústria automobilística é uma economia insustentável, é uma economia que divide a população, é uma economia que impulsiona as divisões. Então, aumento de qualidade de vida é garantir transporte público eficiente a custo baixo para todos. E não é o modelo que a gente está vendo que está sendo desenvolvido aqui nesse país. Vender carro para a população de baixa renda é condená-la a um sonho insustentável. Calçadas, então, eu já digo o seguinte, que a solução é calçadas acessíveis e seguras, restrição de uso de carro nos centros urbanos para o bem-estar da maioria da população. Assim eu faço um apelo aos senhores que são deputados, em especial aqueles que representam cidades menos populadas. Não se mirem no exemplo da cidade de São Paulo. O que fizemos aqui nessa cidade está errado. É errado você privilegiar a mobilidade em carro. Mire-se no exemplo, por exemplo, se nós vamos falar do estado de São Paulo, o exemplo da cidade de Sorocaba, que em 8 anos colocou 90 quilômetros de estrutura cicloviária integrada com transporte público, bicicletas compartilhadas e tudo isso com fomento ao transporte dos estudantes. Isso aqui no vizinho, na cidade de Sorocaba, devagarzinho. Então, a minha dica é: priorizem o transporte público, diminuam a velocidade dos carros nas ruas. 70 km por hora mata 100%, 60 mata 85%. É um erro permitir que carros circulem a mais do que 30, 40 km por hora nas ruas. Garantam a segurança de todos que optem por pedalar e deixar os seus carros em casa. Façam um planejamento cicloviário nas suas cidades. Façam os seus estudantes irem de bicicleta com total segurança às escolas.
Façam de suas cidades uma comunidade livre da escravidão dos carros. Uma cidade alegre, saudável, sustentável e boa para todos. Isso que é democracia. Uma cidade que seja inclusiva socialmente. E aqui eu tenho um recado para vocês. Todos os políticos, historicamente, isso é internacional, que priorizaram a mobilidade do ser humano, que priorizaram valorizar o espaço urbano, ou refizeram, elegeram seus sucessores, ou no caso de não poderem ser reeleitos, eles saíram com 82% da sua aprovação do público. Então essa é uma dica para vocês que gostam de votos, ok? E mais um outro dado que é muito importante, cidade de Bogotá, certo? A cidade de Bogotá caiu em 10 anos a criminalidade de 82 assassinatos por 100 mil habitantes para 16. Isso unicamente com uma política de inclusão social através da valorização do espaço público, valorização das praças, dignidade para o pedestre, transporte público eficiente. Eles puxaram lá aqui de Curitiba o corredor de ônibus, que hoje internacionalmente chama-se BRT, nada mais é do que o modelo de Jaime Lerner de Curitiba, que foi levado para a Colômbia, hoje é um sucesso internacional e foi sucateado em Curitiba, não é? Então vejam vocês, baixou a criminalidade em mais de 80% só valorizando o cidadão. E Bogotá hoje tem uma tremenda rede cicloviária. É o que eu tenho para dizer, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa oportunidade. Renata Falzoni é arquiteta, urbanista, fotógrafa, videorepórter, bike repórter e cicloativista. Pioneira na valorização do uso da bicicleta no Brasil e uma das fundadoras do Night Bikers Club do Brasil. Após a promulgação do novo Código de Trânsito Brasileiro, pedalou durante 17 dias de Paraty até Brasília. A iniciativa fez parte da campanha Bicicleta Brasil. Atualmente apresenta o programa Aventuras com Renata Falzoni, exibido pelos canais a cabo ESPN.